Olá, bom dia para vocês, amigos da Fórmula 1, fãs do esporte a motor. Falamos diretamente aqui do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde teremos neste final de semana mais uma edição do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Grande Prêmio que desta vez pode novamente decidir o campeão mundial dessa temporada. Tem tudo, se vencer a corrida, o piloto alemão Nico Rosberg poderá se sagrar pela primeira vez campeão mundial da Fórmula 1. Mas hoje eu vim aqui para falar dos vencedores brasileiros do Grande Prêmio do Brasil. Foram 9 no total. Porém, a primeira corrida aqui no Interlagos foi disputada no dia 30 de março de 1972. Teve como vencedor o piloto argentino Carlos Reutemann, da equipe Brabham. Na segunda posição chegou o piloto sueco Ronnie Peterson. Em terceiro, tivemos um brasileiro no pódio, Wilson Fittipaldi, correndo com a Brabham. No ano de 1973, a primeira vitória brasileira aqui em Interlagos, com Emerson Fittipaldi trazendo Jack Stewart em segundo, que aquele ano conquistaria o tricampeonato mundial da Fórmula 1, e o neozelandês Dennis Hulme em terceiro, que foi campeão da Fórmula 1 no ano de 1967. No ano de 74, uma nova vitória de Emerson, no ano em que se sagraria bicampeão do mundo. Naquele ano, Emerson venceu, com Clay Regazzoni em segundo e o belga Jack Hicks na terceira posição. No ano de 75, tivemos a primeira dobradinha brasileira aqui no Grande Prêmio do Brasil. A vitória foi daquele que dá nome a esse circuito, que é o templo sagrado da velocidade, José Carlos Paty. Na segunda posição veio o Emerson Fittipaldi. E em terceiro tivemos no pódio o alemão Jochen Mass. Aqui em Interlagos, a última corrida no traçado antigo, naqueles 7.960 metros, teve como vencedor o piloto francês René Arnoux. Na segunda posição veio o piloto Hélio De Angelis, que seria companheiro de Senna na Lotus nos anos de 85 e 86. A terceira posição no Grande Prêmio do Brasil em 80 ficou com o campeão da temporada, o australiano Alan Jones. Em 1983, o ano de mais uma vitória brasileira no Grande Prêmio do Brasil, nós tivemos a vitória de Nelson Piquet, que ao final daquela temporada conquistaria o bicampeonato mundial no circuito de Kyalami, na África do Sul. Naquela corrida, no dia 13 de março de 1983, Piquet venceu o Grande Prêmio e pela primeira vez naquela corrida foi executado o tema da vitória, em uma vitória no Grande Pilotos Brasileiros. O tema da vitória, que seria executado apenas para vencedores do Grande Prêmio do Brasil, que de uns anos para cá, depois, ficou sendo como tema de vitórias brasileiras na Fórmula 1. Piquet venceu o Grande Prêmio de 83, com Keck Rosberg segundo colocado, e o francês Jacques Laffite na terceira posição. 3 anos depois, em 1983, tivemos mais uma dobradinha brasileira. Dessa vez, com Piquet e Ayrton Senna no circuito de Jacarepaguá. Mais uma vez na terceira posição veio o francês Jacques Laffite. O circuito de Jacarepaguá sediou pela última vez um Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 no ano de 1989. Naquela ocasião, tivemos uma vitória do estreante na equipe Ferrari, o inglês Nigel Mansell, trazendo Alan Prost na segunda posição, e o brasileiro Maurício Gugelmin com a equipe Martin completando o pódio. A partir do ano de 1990, a Fórmula 1 retorna aqui a Interlagos, mas no circuito totalmente remodelado, passando dos seus 7.960 metros para 4.325 metros. Logo no primeiro treino, no dia 24 de março, Senna crava a pole position com o tempo de 1:17.277. Tudo parecia uma vitória tranquila para Senna. Porém, ao cometer um erro ao ultrapassar o retardatário Satoru Nakajima da Tyrrell na curva do Bico de Pato, Senna perdeu o bico de sua McLaren e teve que vir aqui da área de boxe para fazer sua troca. Aquela vitória, na ocasião, caiu nos braços do francês Alain Prost, com quem Senna disputava o título daquela temporada. Prost venceu aquela corrida com Berger em segundo e Senna teve que se contentar com a terceira posição. No ano de 1991, Senna tenta pela 8ª vez vencer o Grande Prêmio do Brasil. Senna já tinha conquistado 27 vitórias na Fórmula 1 e 2 campeonatos mundiais, mas aquela vitória do Brasil ainda lhe faltava no currículo. Senna vem para o treino de sábado. Como vocês tiverem menos de 20, 25 anos, vocês não vão lembrar. O treino de antigamente não era no formato que nós temos hoje, de Q1, Q2, Q3. O treino nos tempos de Senna era 1 hora de treino, todo mundo na pista e todo mundo que busca o seu tempo. E Senna, como sempre gostava de dar muita emoção, deixava o treino para sair no final do treino
e viu o Patrese, o Oswald Williams, cravar o tempo de 1:16.775. Senna saiu a poucos minutos do final e veio e cravou um 16.393, fazendo a pole position. Senna largou na pole position e tudo tinha tudo para ser uma vitória tranquila. Mas como para Senna tinha que ser tudo com muita emoção, ao final das voltas da prova, Senna começou a ter problemas com a caixa de marcha da McLaren. Começou a perder marcha e Patrese vinha se aproximando perigosamente, tirando por volta de 3, 4 segundos por volta. Naquela ocasião, Senna, com muito custo, conseguiu chegar em primeiro, recebendo a bandeirada aqui de cima, onde nós estamos vendo aqui na direção de prova, com 3 segundos de vantagem sobre Ricardo Patrese e trazendo Gerhard Berger, seu companheiro de equipe, na terceira posição. Completando a zona de pontuação, nós tivemos Alan Prost em quarto, Nelson Piquet em quinto e Jean Alesi na sexta posição. Senna volta a vencer o Grande Prêmio do Brasil 2 anos depois, no dia 28 de março de 1993. Porém, Senna não tinha o melhor carro. Tinha tudo para ser um domínio da equipe de Frank Williams, com Alan Prost e Damon Hill. Senna largou na terceira posição, mas conseguiu fazer a ultrapassagem para cima de Hill logo na largada. Senna, naquela ocasião, ainda foi punido por exceder a velocidade aqui na área de boxe. E tinha tudo para ser uma corrida para Prost e para a equipe Williams. Mas veio a chuva aqui de Interlagos, que mexeu tudo com o grid. Nós vimos a footwork de Augusto Suzuki rodada aqui na reta, lá embaixo, mais de Senna. Nós vimos Alan Prost atolado na caixa de fita. Christian Fittipaldi com a sua Minardi acabou escorregando também em cima do Prost. E após a segunda parada de boxe, Senna lá na curva do Laranjinha, do outro lado, jogou por dentro e fez a ultrapassagem em cima de Damon Hill, assumindo a liderança. Depois de fazer a ultrapassagem para cima de Hill, Senna venceu a corrida, com Damon Hill em segundo, Michael Schumacher em terceiro, Johnny Herbert na quarta posição, Mark Blundell em quinto e Alessandro Zanardi em sexto. E aqui nesse pódio onde vocês estão vendo, o pessoal ali contando, Senna recebeu das mãos do pentacampeão mundial de Fórmula 1, seu amigo argentino Juan Manuel Fangio, o troféu de vencedor do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 daquele ano de 93. Em 2003, no dia 5 de abril, Rubens Barrichello, correndo com a Ferrari, cravou sua primeira pole aqui em Interlagos com 13.807, contra 13.818 de David Coulthard. Porém, por um erro da Ferrari, Rubens Barrichello não conseguiu, teve uma pane seca e acabou abandonando a prova lá na curva do Laranjinha. A vitória naquela ocasião caiu no colo do italiano Giancarlo Fisichella da Jordan, que venceu sua primeira corrida da Fórmula 1, trazendo Kimi Raikkonen em segundo e Fernando Alonso na terceira posição. No ano de 2004, Rubens Barrichello crava mais uma pole aqui em Interlagos com 1:10.646, mas por um erro de estratégia da equipe Ferrari, com a pista meio molhada, meio seca, Rubens Barrichello caiu para a terceira posição e viu Juan Pablo Montoya da Colômbia em 2004 vencer o Grande Prêmio do Brasil, e pela primeira vez era disputado no final da temporada. Além de Montoya ter vencido, Raikkonen foi o segundo, Barrichello foi o terceiro. E naquela corrida, na volta número 49, Juan Pablo Montoya cravou a melhor volta com o tempo de 1:11.473, tempo ainda não batido por nenhum piloto aqui em Interlagos. No ano de 2005, no dia 25 de setembro, o Brasil, aqui em Interlagos, viu pela primeira vez o campeão ser decidido naquela corrida aqui do GP do Brasil. Aquela vez, corrida, tivemos uma dobradinha da McLaren, com vitória de Juan Pablo Montoya, no segundo lugar de Kimi Raikkonen, e na terceira posição o piloto espanhol Fernando Alonso chegando em terceiro e conquistando seu primeiro título mundial. No ano de 2006, quebra-se o jejum de vitórias brasileiras em Interlagos depois de 13 anos. Felipe Massa com a Ferrari, no dia 21 de outubro, crava o tempo de 1:10.680 e larga ali na posição de honra. Naquela ocasião, nós tínhamos o espanhol Fernando Alonso disputando o título com Michael Schumacher aqui em Interlagos. Massa fez uma corrida super tranquila, sem erro, uma corrida perfeita, e depois de 13 anos, Felipe Massa vence o Grande Prêmio do Brasil, trazendo Fernando Alonso, bicampeão em segundo, Jenson Button em terceiro, Kimi Raikkonen em quarto, Schumacher em quarto, Kimi Raikkonen em quinto, Fisichella em sexto, Rubens Barrichello em sétimo e Pedro de la Rosa na oitava posição. No ano de 2007, Massa crava mais uma pole aqui em Interlagos com 11.932, porém teve que abrir a mão da vitória, já que o seu companheiro da equipe Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen, disputava pelo título. Raikkonen ficou com a vitória, Massa foi segundo e Alonso foi terceiro.
o Grande Prêmio de 2008, para todos nós, foi um dos mais emocionantes e mais doloridos. Foi aquilo que nós tivemos um campeão do mundo por 38 segundos. Massacrava a pole por 12,368 e vence de ponta a ponta. Porém, nas últimas curvas, o piloto inglês Lewis Hamilton acaba ultrapassando o Timo Glock lá na curva da junção lá embaixo e acaba chegando na quinta posição limite que faltava para ser campeão do mundo. No Grande Prêmio de 2008 tivemos vitória de Felipe Massa com Alonso em segundo, Raikkonen em terceiro, Vettel em quarto, Vettel foi quarto, Hamilton foi quinto campeão do mundo, desculpem. Na sexta posição de Timo Glock, a sétima posição de Heikki Kovalainen e a oitava posição do piloto espanhol Pedro de la Rosa, que corria pela McLaren. No ano de 2009, Rubens Barrichello disputava com seu companheiro de equipe inglês Jenson Button o título da brasileira aqui em Interlagos. A pole ficou decidida entre Mark Webber e Rubens Barrichello. No final do treino, depois de muita chuva, Mark Webber cravou o tempo de 1:19,668, mas no finalzinho o Rubinho veio e baixou com 1:19,576 e fez a pole aqui no Grande Prêmio do Brasil. Porém, nós tivemos uma condição de pista totalmente desfavorável para a Brown GP, que era uma condição de pista seca. E o Rubinho ainda contou com um azar de ter um pneu furado, terminando apenas na oitava posição. Naquele Grande Prêmio tivemos a vitória de Mark Webber, o segundo lugar do polonês Robert Kubica da equipe BMW e o terceiro lugar do piloto inglês Lewis Hamilton. No ano de 2012, tivemos aqui em Interlagos o tricampeonato de Sebastian Vettel, chegando na sexta posição. Aquela corrida foi vencida pelo inglês Jenson Button, a última vitória de Button na Fórmula 1 e um pódio duplo da Ferrari com Alonso segundo e Massa na terceira posição. Em 2014 nós tivemos aqui o recorde de tempo da pole position, que pertence ao piloto alemão Nico Rosberg. Rosberg cravou o tempo de 1:10,023 e venceu praticamente de ponta a ponta aquela corrida. Aquela corrida foi a primeira com os motores V6 turbo, que não tem nenhum barulho mais, infelizmente. Mas Rosberg venceu aquela corrida com Hamilton na segunda posição e Felipe Massa do Brasil chegando em terceiro com a Williams. Aquele foi o último pódio de Felipe Massa em Interlagos e o último pódio de um brasileiro na Fórmula 1. E nesse final de semana, será que nós teremos a decisão de um campeão do mundo aqui no Brasil? A decisão vai ficar entre ali, esses dois pilotos que estão ali onde está aqueles contêineres, Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Quem será o campeão dessa temporada? O campeonato acaba em Interlagos ou Hamilton vai reagir e estender a decisão lá para o Grande Prêmio de Abu Dhabi daqui a 2 semanas no circuito de Yas Marina. Logo mais na sexta já teremos atividade de pista aqui em Interlagos. Você que não for acompanhar nos canais de Sport TV, venham para Interlagos que vai ser um grande barato. Nos vemos no final de semana e um bom treino e uma boa corrida para todos. Valeu, pessoal. Nos vemos no Grande Prêmio do Brasil. Até a próxima.